Agora 11h24 da manhã, vamos para Brasília falar de política. A Natália Paz está conosco. Natália está prestes a passar por um dos processos mais difíceis da vida do jornalista que cobre Congresso, Planalto, né, Natália? Que é esquecer as feições, né, o rosto, os nomes de todo um governo para começar a lembrar dos novos, né, de um governo que vai ganhando cara e que já, a partir do dia 1º de janeiro, começa a trabalhar aí em Brasília. Você já está acostumada, né, a alguns desses rostos, Natália Paz? É difícil, né, fazer esse cara crachá quando há uma mudança de governo e, claro, falar também aí sobre a expectativa de anúncio, né, de novos ministros aí do futuro governo Lula. Bom dia para você, Natália. Oi, Ivan, bom dia para você, um ótimo dia para quem nos acompanha. A gente começou a fazer esse cara crachá desde o início do governo de transição, mas tem um ponto que facilita a nossa vida, que muitas dessas pessoas já são nomes conhecidos, nomes que já trabalharam nos dois primeiros governos e também no governo da presidente Dilma, né? Os dois primeiros de Lula e também no governo de Dilma Rousseff. Então, algumas dessas pessoas a gente já tem o conhecimento do rosto há algum tempo e outros a gente está começando a conhecer agora, mas é um pouco menos difícil do que o cara crachá que a gente teve que fazer durante o governo de transição do presidente Bolsonaro, que os nomes eram totalmente desconhecidos, né? E, inclusive, um dos nomes que a gente já conhece, que deverá fazer parte aí desse governo do presidente eleito Lula, é o da senadora Simone Tebet, que teve um grande trabalho, uma grande função aí durante a CPI da pandemia no ano passado, teve um trabalho fundamental também agora no segundo turno nas eleições, que levou justamente à vitória do presidente Lula, e daqui a pouco ela deve chegar aqui no hotel em que o petista está hospedado para uma reunião com ele. Não tem horário ainda marcado para isso, batido o martelo em relação ao horário, mas ela deve chegar aqui ao hotel na região central de Brasília para se encontrar com o petista agora no finalzinho da manhã e início da tarde, para bater o martelo em relação ao destino dela. Destino esse que deve ser muito provavelmente o Ministério do Planejamento. Inclusive, ontem o Lula se reuniu com Fernando Haddad, futuro ministro da Fazenda, para tratar desse assunto. Isso porque a pasta do Planejamento vai estar, de certa maneira, vinculada à Fazenda, já que será uma das divisões do atual Superministério da Economia, e a Tebet, se aceitar, vai trabalhar junto com o Fernando Haddad. A grande questão é que, nos bastidores, a avaliação é de que Tebet é um pouco mais liberal aí do que Haddad, em comparação a Haddad e a equipe que já foi anunciada pelo futuro ministro da Fazenda, e há um receio de aliados sobre essa possível indicação de economistas por parte de Tebet, que aconteça aí, de certa maneira, um bate-cabeça entre eles, levando essa questão mais liberal da senadora do MDB. Ontem o Haddad também falou com a imprensa super rapidamente no CCBB, afirmou a Lula que não tem veto nenhum em relação ao nome de Tebet, que, muito pelo contrário, ela é totalmente qualificada para assumir o Ministério do Planejamento, mas falta aí acordo para isso. Uma das ideias iniciais por parte dos interlocutores da senadora era de incluir bancos públicos, como, por exemplo, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, sob o guarda-chuva do planejamento. Já o governo eleito está descartando essa possibilidade. O que de fato pode acontecer, caso ela assuma, é ter o controle do Programa de Parcerias de Investimentos, o famoso PPI. Só que isso não agrada a todo mundo, né, Ivo? Até porque na política é muito difícil algo agradar a todo mundo. E a questão é, nesse caso do PPI, é que o futuro ministro Rui Costa disse que já pretende manter o PPI na Casa Civil e esse programa não iria para o planejamento. Então isso precisa ser acertado também, mas são os ajustes finais que estão acontecendo e vão ser feitos nessa reunião hoje para que Simone Tebet, de fato, assuma o Ministério do Planejamento, porque a outra possibilidade seria o Ministério das Cidades. E lembrando, Ivan, que Lula já afirmou diversas vezes, desde o início do governo eleito, dessa transição de governo, que quem assumir o planejamento vai precisar estar totalmente afinado com o Haddad. Então agora falta apenas bater o martelo para essa posse acontecer no próximo domingo e a posse dos ministros aí nos dias seguintes à posse de Lula. E essa seria uma grande divergência, não sei, né, mas entre a senadora Simone Tebet e o agora futuro ministro, é esquisito falar, né, mas o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A gente brincava na época da escola, Natália, que eu tinha 2 professores de física, né? E um não entendia nada, e aí o outro professor da outra física
é que ajudava a gente a entender a matéria do professor que explicava difícil, né? E aí era mais ou menos isso quando havia os dois ministérios, né? O Ministério da Fazenda, que cuida da execução da política econômica, o Ministério do Planejamento, que coordena, né, a política de gestão ali da administração pública. E muitas vezes a gente ia tirar dúvidas de um ministério lá no outro, que é uma marca também desse futuro governo. Você que tem acompanhado a transição, né? Teremos então o desmembramento desse super Ministério da Economia e outras pastas que estão sendo criadas também, divididas, enfim. Não vai faltar cara crachá para vocês aí em Brasília, né? Pois é, Iva, e se isso se confirmar em relação ao planejamento sendo entregue a Simone Tebet, teremos 3 presidenciáveis para 2026 trabalhando lado a lado na área econômica, né? Fernando Haddad, Simone Tebet e Geraldo Alckmin, que além de ser o vice-presidente, foi anunciado aí como ministro também nesse desmembramento desse super ministério econômico que a gente tem hoje em dia sob o guarda-chuva de Paulo Guedes. Então, eles vão ter que trabalhar em consenso porque tudo diz respeito à economia. Então, justamente com essa questão de muitos ministérios, 37 ministérios, secretarias que voltam a ser ministérios, ganhando essa importância novamente no governo Lula, não falta cara crachá, mas para isso acontecer também não adianta só o cara crachá, precisa também desse entendimento entre todo mundo para esses anúncios acontecerem. Lembrando, são 16 nomes de ministros que ainda deverão ser anunciados no mais tardar na próxima quinta-feira. Muito bem, Natália Pazzi, com todas as informações direto de Brasília, vai seguir acompanhando aí esse encontro, né? O que vai sair dessa reunião, mas o que tudo indica, como ela disse aí, Simone Tebet, a senadora Simone Tebet, que foi importante, né, na campanha de reeleição do presidente Lula, deve assumir o Ministério do Planejamento, que será recriado no novo governo.